Então, bem-vindos a mais um Segundou com o CEO. Tenho a honra aqui de receber o Fábio Câmara. Obrigado, Fábio, mais uma vez aí por aceitar o nosso convite. O Fábio é um empreendedor que montou o negócio dele no quarto de casa, né? Estava lendo aqui o prefácio do livro e hoje, né, é o CEO da F-Câmara, uma das maiores consultorias de transformação digital. O Fábio vai contar um pouquinho aqui para gente, com mais de 1.700 pessoas, né? Por enquanto. Por enquanto. Counting, né? Counting. E Fábio, como a gente falou, aqui o quadro é falar muito mais sobre felicidade no mundo do trabalho, né? Usar o hashtag Segundou na mesma frequência que a gente usa o hashtag Sextou. E acho que ter você aqui vai ser super legal para a gente falar um pouco do que de fato acontece no mundo de tecnologia. Tem todo um mistério sobre isso e acho que as pessoas acabam ficando às vezes mais ansiosas, né, com tudo que está se falando de inteligência artificial, etc., sobre o que vai acontecer com o trabalho. Né? Isso talvez traga menos felicidade e mais apreensão. Então, acho que a ideia é a gente poder explorar um pouco isso contigo. Tá bom? Eu quero Tem... começar Pode falando falar. duas verdades. Duas. Vamos lá. A primeira é que eu estou bem feliz com o convite. E a segunda é que hoje é segunda-feira de verdade. Então, Exatamente. segundou com o CEO é às segundas-feiras. Literalmente, né? Literalmente. Eu estou com 2 livros aqui do Fábio, vou aproveitar para falar. O primeiro que é o Mentor Empreendedor, esse saiu ano passado, né, Fábio? Sim, em outubro. E conta toda a trajetória dele e da F-Câmara. E esse aqui que eu vou poder falar, que hoje a gente está gravando ainda não saiu, mas Não saiu até ainda. ir para o ar talvez saia, né? Que é o Empreendedores que Sonham Grande, né? Feito pelo José Dornelas. Então esse em breve vai estar nas bancas. Eu tenho a honra aqui de receber, vou pedir para o Fábio assinar depois. Fábio, conta um pouco, como é que foi você contou aqui uma préviazinha do teu primeiro emprego, enfim, mas conta um pouco de quem é o Fábio como empreendedor, como profissional. Eu sou um brasileiro que desesperado ali para fazer suas coisas, né? Praticamente um brasileiro desempregado, você começa a ser empresário por causa disso. Quando você vê, né, camelôs, quando você vê pessoas autônomas muito simples ainda ali na sua construção profissional, você está vendo uma pessoa que não quer se adequar a modelos de trabalho e quer fazer algum tipo de coisa por conta própria. Preciso de uma coragem muito grande, né? Só que, na prática, a minha profissão é desenvolvedor de computadores. Eu Uhum. fazia software para computadores. E softwares de gestão, softwares de controles, não fazia jogos. Na minha época não tinha essa Não coisa de tinha, jogos, né? Hoje a vida é mais divertida com isso. E foi procurando, sabe, esse espaço de criatividade e provocado por um grande problema familiar, foi que eu tomei coragem para começar a empreender. Isso foi quando? Foi em 2005, 2006, eu comecei a precisar de mais dinheiro, porque eu precisava pagar um tratamento muito sério do meu filho. E aí em 2007 para 2008 eu comecei a perceber que eu conseguia ganhar mais dinheiro por fora do que pelo emprego que eu tinha na época. E fiquei numa crise até dizer, vou tomar coragem, vou virar a chave. E vou empreender. Foi aí que É, surgiu o F-Câmara. foi aí que surgiu a F-Câmara. Tá. Com qual objetivo? Como que foi essa Então, a construção? primeira ideia, essas ideias vão mudando o tempo Sim, todo, né? sim. Porque a vida é dinâmica e os planos são estáticos. Mas a primeira ideia foi de fato ser uma empresa, uma consultoria, uma pequena consultoria. Eu falei demais nesse projeto, né? Porque eu queria ser uma consultoria com 20 pessoas, extremamente especializadas em transações digitais. Eu não queria fazer mais que isso. Na época estava começando o internet banking, estava começando o e-commerce, estavam começando a vender passagens aéreas online, e eu dizia, poxa, essas transações todas digitais, eu entendo disso Aham. e quero ser o especialista disso. Aí, enfim, a vida foi empurrando a gente para oportunidades maiores e a gente foi com alguma coragem pegando-as. Que legal, que bacana. E hoje, mais de 1.700 pessoas espalhadas pelo Brasil, tem fora também ou não? Tenho. A gente tem já 4 anos em Portugal, Uhum. uma experiência legal, crescendo e, de certa forma, é um apoio para servir a toda a Europa. A gente já está há 2 anos na Inglaterra e atendendo ali Reino Unido como um todo. E muito recentemente a gente começou na Holanda e estamos começando na Bélgica. Uau. Tivemos uma experiência nos Emirados Árabes, em Dubai, que eu diria que não foi exatamente o que a gente queria.
estamos em dúvida se ela continua. Foi um aprendizado. Foi um aprendizado muito bom. Que legal. E você vê, né, uma empresa 100% brasileira, né, 100% expandindo, brasileira saindo por das enquanto. fronteiras e que a gente acaba falando pouco, né? A gente sempre tem os grandes cases das multinacionais, a gente costuma pegar as grandes empresas americanas, as grandes empresas europeias. Como que uma empresa brasileira consegue ter essa cultura de um ambiente mais agradável? Como é que vocês trabalham o tema felicidade dentro da F-Câmara? E aí, pegando esse gancho, vocês conseguem levar isso para outros países também. Ah, sim, sim. Olha, eu não penso que é uma receita exatamente de bolo e não necessariamente funciona com todas as pessoas. Um exemplo prático disso. Na Câmara, eu brigo muito para que as pessoas não tenham um mandato, não tenham um quadradinho que diga, você só pode fazer isso. Então existe ali uma provocação meio startupeira, sabe? De, poxa, vem e coloca suas ideias e vamos conversar e vamos ver o que dá para Perfeito. fazer, obviamente com responsabilidade com os resultados comprometidos com você e com essa proposta de você ter abertura e criatividade para novas coisas. Tem pessoas que adoram isso. E você acredita que tem pessoas que detestam isso? Tem Acredito. pessoas que falam, me traga aqui um mandato, eu quero saber exatamente aonde eu vou, eu não quero fazer uma vírgula a mais e pronto. E também é legal, não tem problema nenhum isso, é um perfil de pessoas. Então, eu não conheço assim, uma receita para todo mundo. Que é um pouco, desculpa te interromper, que é um pouco do que a gente fala de diversidade, né? Porque Sim, diversidade está sim, aí sim, também, né? sim, sim. Não é só questão racial, gênero, tem a diversidade de perfis, né? Uma pessoa mais analítica, uma mais expansiva. Como é que você junta tudo isso e dá bom, né? Agora, o que eu posso trazer para você, assim, tentando responder a sua primeira pergunta, esse mundo digital muito intenso, com muitas pessoas com acesso a informações mais do que necessárias. Então existe um termo de um filósofo espanhol que ainda é vivo, que trata sobre infoxicação, que é assim considerar o excesso de informações como um tóxico. Uau. E isso é grave, porque as pessoas estão tensas, estão com burnout, estão, sabe, estressadas demais. Mas por quê? Porque a gente entra numa reunião por vídeo, a reunião acaba tipicamente, né, no intervalo ali de 1 hora, no minuto seguinte já começa outra reunião Outro. por vídeo. Como é que você se desligou da reunião que você está para começar a próxima? Não aconteceu esse desligamento. Então as pessoas falam, poxa, é muito melhor, me sinto mais produtivo do que antigamente que eu tinha que me locomover. Eu tenho as minhas observações. Eu quando estou me locomovendo, tudo bem, o trânsito de São Paulo é terrível, né? Mas eu estou ouvindo audiolivro, eu estou assim, sabe, relaxando, eu estou começando a entrar na outra reunião antes dela começar, Ou digerindo aquela que você ou saiu, digerindo né? aquela que saiu. Então, há uma preparação ali que me desestressa. E se eu pegar uma sequência de uma atrás da outra, eu efetivamente vou ficar estressado. Mas muito recentemente, eu vou dar uma dica prática. Muito recentemente, uma pessoa que trata da minha coluna, uma fisiatra, teve um burnout. E ela é uma pessoa super estudiosa, uma nerd, assim, sabe, avançadíssima, PhD, pós-doutora, enfim. E ela ficou internada por 7 dias no Hospital Sírio. E ela virou para mim depois, né, falou, Fábio, eu tive isso, não sei o quê, mas esse não foi o meu maior problema. O meu maior problema foi que eu me sinto uma pessoa muito preparada para responder qualquer pergunta. Eu me considero nerd, eu sou estudiosa, qualquer pergunta que me façam eu estou preparada para responder. E aí me entra um jovem, mal formado, psiquiatra, e me faz uma pergunta tão simples que eu não consigo responder. Eu disse, nossa, que pergunta foi essa? Ele só me perguntou, como é que vai meu humor? Quantas vezes eu faço uma pessoa rir por dia? Ou quantas vezes eu dou risada com uma pessoa que convive comigo por dia? Ela demorou para responder e ele disse, tá aí o seu burnout. Uau. Você não precisa mais Isso o responder. psiquiatra do hospital. Do hospital. Uau. Disse para ela isso. Bom, eu saí da clínica lá já fervilhando de ideias, já telefonei para o nosso head de cultura e já orientei ela. Eu quero que a gente distribua por um canal oficial 2 piadas por semana. Vamos provocar as pessoas a rir, porque isso vai evitar burnout. É inacreditável, né? O poder do É. humor. E aí estudando, né, libera dopamina, serotonina, libera um monte de nina que eu não vou saber falar aqui. E é verdade.
Eu dei a dica aqui numa das falas que a gente teve. Você leu Como Se Tornar Sobrenatural? Não, não li. Tem um médico americano que fala sobre isso, é o Joe Dispenza. E ele fala o quanto que o teu mindset, pensando na tua felicidade, o teu momento de descontração, etc., muda o formato celular do teu corpo. E quanto que isso mexe, obviamente, na cura de doenças, burnouts, etc. É super interessante. Ele está provando que realmente você ter momentos, né, ou rituais que te tragam essa alegria, que te tragam esse pensamento positivo, ele pode chamar como for, energia positiva, Que pensamento fantástico. positivo, bom humor, risada, É. etc., como isso muda a tua estrutura celular. Aí você fala, cara, é muito forte isso, né? Acredito demais É nisso. muito forte. Eu não sei, né? Eu não li esse médico que você está citando, mas eu tenho um cientista que eu acompanho, que é um cara meio biruta, assim, mas ele está em todos os eventos mais birutas do Uhum, planeta, que é o Bruce Lipton, e tá, ele fala sobre a biologia da vida. tá, Ele explica por que as proteínas e os aminoácidos se juntam às células tá, e como isso está relacionado à forma que você pensa. tá, É incrível o tá, estudo dele tá, e tá, pode ser que seja a base para isso que você está citando nesse livro, que eu pode não li ser, pode ainda. ser. Não, e é engraçado você falar, né, biruta, porque todo mundo que fala sobre isso a gente acha biruta, né? É E aí verdade. a gente teve o prazer aqui de fazer um evento e que acabou virando amigo com o Beto Pandiani. Beto Pandiani, não sei se você já ouviu falar, Não. ele é um velejador dessas expedições completamente birutas. Uhum. E ele vai num barco sem cabine, sem motor. Então, o Hobbycat, daqueles pequenininhos, dorme num saco de dormir, faz expedição polar, etc. E tal. E já por duas situações eu tive reuniões com eles, e aí as pessoas que o conhecem falam, nossa, mas você é louco, né? Aí eu falei, não, louco é morar em São Paulo. Porque tem esse olhar, tudo depende Sim, do ponto de vista. Né? sim, Então, para verdade. eles devem achar a gente biruta, né? Fazer 9 reuniões por vídeo na sequência, É. fazer não sei quantas reuniões com o cliente, quer dizer, então tudo depende da forma Bom, eu vou só como a te gente dizer avalia. Né? que ele é admirável, tá? Porque eu conheço o Hobbycat, eu pratico o Hobbycat e não dá para dormir nele. Então, ele conseguiu. Depois eu te conto das expedições aí. E legal, Fábio, você estava me contando aqui um pouco do que você pegou na última edição do SXSW, né? E Uhum. que obviamente virou o maior evento sobre inovação, techs, enfim. Como trazer um pouco para o público um pouquinho mais de calma, de olha, você não vai perder teu emprego amanhã, né? Ou você pode achar uma outra forma de fazer o teu trabalho, você pode se realizar de diversas maneiras, porque é aquilo, né? Eu acho que a tecnologia ela tem que trazer muito mais é, tranquilidade para a gente do que essa ansiedade que o público tá vendo, né? Obviamente é um momento de muita discussão sobre o tema, mas o que você pode trazer para a turma de reflexões aí para tentar trazer um pouco mais de paz de espírito e Tá mais legal. felicidade para eles? Olha, a primeira coisa que eu quero trazer, eu acho que estou jogando mais querosene do que água para apagar esse incêndio, tá? Mas eu quero trazer um pensamento que é o seguinte: ignorar a inteligência artificial é aderir a uma mentira coletiva sobre o futuro do trabalho. Então, assim, já é fato. Não é uma modinha, não é uma bolha que pode pegar ou que não pode pegar. Já é fato. Mas não quer dizer que exatamente isso vai tirar o nosso emprego. Quer dizer o seguinte: as máquinas não vão nos substituir, mas vão redefinir o que significa ser bom no que você faz. E é Perfeito, interessante a compreensão disso, né? perfeito. Elas vão simplesmente fazer assim, ela não vai tomar seu emprego, mas ela vai reprogramar suas tarefas. E isso pode ser muito positivo, isso pode permitir, inclusive, que a gente tenha mais tempo para coisas valiosas, como família, como Perfeito, claro, hobbies, como esportes. claro. Então, é dessa forma que a gente tem que ver, né? A inteligência artificial, ela não mata as funções, ela desloca epistemologias. Então, é uma forma tranquila de você pensar. Agora eu comecei a jogar água, né? Sim, sim, sim. Assim, Não, mas é, é interessante, né? Porque você fala. Eu li um livro há muito tempo atrás do. Oh, meu Deus, fugiu o nome. Vou ter que cortar isso agora. Do cara o Virando a Mesa, o escritor do Virando a Mesa, que era empresário. O, daquele cara da Arno, é, Ricardo sem ler. Ricardo Semler. Ricardo Semler. Então volta.
você tava falando da gente gastar mais tempo com coisas boas, né? Ou com coisas que te dão prazer. Eu li há muito tempo atrás um livro do Ricardo Semler, que é uma pergunta, né? Você está louco? E esse livro estava no comecinho dos e-mails, acho que nem tinha BlackBerry ainda se bobear. E ele falava disso, né? Das pessoas começarem a ficar cada vez mais dependentes da tecnologia e que a tecnologia que veio para facilitar o nosso trabalho estava fazendo as pessoas trabalharem mais. Então ele cita uma passagem do livro que eu acho super interessante, que é: a gente aprendeu a responder um e-mail domingo à noite, mas não aprendeu a ir no cinema terça à tarde, né? E é muito do que a gente está vivendo hoje, né? Você fala, pô, tem modelo híbrido, dá para conectar sim por vídeo, talvez eu não precise fazer aquela viagem para visitar uma pessoa, eu consigo resolver, né, por tecnologia, mas que eu vejo que as pessoas estão acabando não conseguem usar esse tempo todo para o equilíbrio, né? E tá Sim. tendo os burnouts da vida, né? E eu converso com os nossos principais sócios, os nossos principais executivos, e eles trazem, né, essa coisa de justificar a quantidade de horas, de empenho, de produtividade. E aí eu falo para eles, olha, quem traz esse pensamento para mim é um pensamento managerial, é um pensamento de gerência. Uhum. Não é um pensamento executivo, não é um pensamento de um empresário. Porque o empresário sabe que jogando golfe na terça tarde pode estar fazendo muitos mais negócios e negócios mais importantes do que efetivamente estando em reuniões Tá no formais escritório, né? no escritório. E os grandes negócios, tá? Os grandes negócios mesmo, estou falando de um novo jogo de empresariado, são fechados em restaurantes, são fechados em clube, né? São concluídos ali em experiências que as pessoas estão mais à vontade. Eu tenho um empresário amigo meu que ele comprou uma lancha e ele falou, Fábio, é maravilhoso, eu vou para Angra aos finais de semana, encontro todos os banqueiros de sunga. Então os dois ali de sunga tomando sol, batendo papo, Que é e mais vulnerabilidade que essa, né? Tá ali lá sai negócio. tranquilo, Se né? eu pegar ele na sala do escritório, não sai nada. Com alguém entrando, interrompendo. Exatamente. Então, assim, é repensar o que efetivamente se entende por trabalho. E Ah, por isso que boa. segundou, assim, me pareceu uma provocação muito bacana, parabéns por ela, e me cativou, né, para vir aqui conversar com você, porque é você refletir que, poxa, não é a sexta que é legal. Se você efetivamente entende o que é se sentir bem no trabalho, a segunda, terça, quarta, tudo é O legal. sábado, O o sábado, o sábado, às vezes, domingo, falando com o cliente no barco, não vira exatamente, trabalho, né? não vira trabalho. Vira um negócio legal. Boa. E você, pessoalmente, como é que você faz para equilibrar tudo isso? Equilibrar uma empresa desse tamanho? Como é que você reconecta com você, se recarrega? Enfim, um pouquinho É. do teu dia a dia. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para todo mundo é autoconhecimento. E aqui fala sobre felicidade, né? Então eu vou te dizer a minha definição de felicidade. Felicidade é autoconhecimento. Uhum, Porque se eu me conheço, eu só escolho para perto de mim aquilo que me agrada, claro. aquilo que me faz bem, aquilo que me faz mais. Eu não escolho outras coisas. E aí, dentro desse princípio, eu comecei a perceber que eu gosto de acordar cedo, naturalmente, sem despertador, sem nada. E não é porque eu estou ficando velho, não, tá? Eu me sinto muito jovem. É porque eu me sinto criativo Sim, de manhã. E aí eu peço para minha secretária, encarecidamente, de vez em quando não tem jeito, que ela só comece a primeira reunião às 10 horas. tá. Porque eu quero ter, sabe, esse universo de 5, 6 horas da manhã até as 10 para estudar alguma coisa, para tocar em algum assunto criativo, ou que eu precise estar criativo para tocar nele, e fazer ali, sabe, um investimento em mim mesmo. Investimento em autoconhecimento, em aprendizado e por aí vai. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu também acho super importante e as pessoas estão desprezando. Todo dia eu tenho que aprender uma coisa nova. Todo dia. Não é força de Inclusive, expressão, é todo não, dia não. mesmo. Inclusive sábado e domingo. Tá? E não é uma coisa assim, todo dia eu tenho que ler um livro, todo dia eu tenho que estudar uma coisa no YouTube. Não, é livre. Uhum, Como, por exemplo, conversando com a minha fisiatra, que tinha acabado de sair de um burnout, eu aprendi que eu tenho que provocar as pessoas perfeito, pequenas risadas. E eu preciso também ter pessoas perto de mim que me façam rir. perfeito. Então, isso é um aprendizado. Então, é rever a forma como você entende aprendizado, mas efetivamente fazer um investimento, um, um,
sabe, tipo um hábito atômico. Eu estava ouvindo esse livro agora no carro vindo para cá. Tipo, uma palavra mais difícil. Miricismo cotidiano. Ou seja, Uau. aquele pequeno detalhe que você precisa fazer todo dia, mas que faz muita diferença depois no todo. Ah, ah. E que são pequenos, a gente fala isso, né, de felicidade ser algo muito utópico ou aquele grande projeto, aquela grande realização, e não, né? São pequenas coisas, às vezes, do dia a dia, só que frequente, muito mais frequente do que um atingimento só, e que te traz muito mais bem-estar e felicidade, né? E no final, as pessoas se iludem, tá? Comprando, comprando, gastando, gastando, e o capitalismo provoca um pouco isso. Então parece que a felicidade é a capacidade de ter. A felicidade é poder chegar numa loja e comprar o que for. Eu efetivamente não acho que é isso. Eu acho que a felicidade é a memória. São as boas memórias que a Claro, gente consegue construir. claro. Então, eu estava num evento fora do Brasil, inclusive, e acabou que o meu time querido aí de futebol foi para a final da Libertadores do ano passado. Tá. Nossa, eu fiquei olhando para aquilo e disse, mas por que eu não vou para essa final? Olha, foi caríssimo, porque eu comprei a passagem na última hora. Nossa, foi a passagem mais cara que eu já paguei na minha vida para ir daqui até a Argentina. Foi assim, mas eu peguei minha filha, botei no avião, fomos para lá, fiquei num hotel terrível, porque estava tudo lotado. Eu fiquei, sei lá, não quero nem falar o nome para ninguém Sei, se sei, surpreender. sei. E foi a experiência assim que até agora me emociona Mais como legal, né? memória. Até porque meu time ganhou, desculpe lá. Mas foi uma experiência assim que eu disse, poxa, isso vale a pena. E não foi só pela vitória, né? A Não foi experiência só como um como todo, um né? De todo, estar se com a tivesse filha, perdido etc. também, ok. Eu fiquei muito mais feliz que ganhou, mas É, a experiência como um todo é uma memória que eu vou levar para minha próxima vida. exato, E o dinheiro que eu estou ganhando e as coisas que eu estou comprando vão ficar todas aqui. exato. Muito legal. Boa. Fábio, como que você pode encher de dicas o público aqui que está vendo? Livro, série, filme, algo que você viu, que você aprendeu ultimamente, que você acha que pode ser uma boa dica para a turma entrar nesse tema aqui com a gente? Eu gosto muito de um livro raro, Hum, tá? Super difícil de conseguir comprá-lo, mas talvez em estantes virtuais aí vocês tá, consigam comprá-los, que se chama A Arte de Viver dos Sábios. É muito interessante porque ele fala especificamente sobre um estilo de vida saudável para que você toque a sua própria vida. Tá? O autor é um italiano chamado Antonio Meneghetti, tá. que escreve várias coisas sobre liderança, sobre psicologia e afins, mas que sabe aquela simplicidade dessa construção? Estamos falando sobre isso o tempo todo aqui. É isso que o livro trata. Né? Como no simples você se Massa, realiza e se torna mais. massa, massa. E eu diria que todas as pessoas devem ter essa atenção, sabe? A respeito, eu quero aprender uma coisinha pequena todos os dias. Perfeito. Porque o cérebro é um músculo. Não, A inteligência é um músculo. não. Obviamente no sentido figurado Sim, aqui, sim. mas se você não usa, atrofia. Atrofia, exato. Atrofia e você vive Perfeito, uma vida robótica. perfeito. Muito bom. Para encerrar, fala um pouco dos livros. Como foi? Um você escreveu E um eu e escrevi, outro outros, escreveram sobre você. Como outros foram essas duas escreveram. experiências aí? Bom, sobre o que eu escrevi, primeiro que eu não planejei fazer o livro. Ele foi praticamente incidental. Nós ministramos um treinamento na companhia, que é um treinamento de liderança, tem um nome super criativo, Escola de Liderança. Aliás, você viu que nomes criativos não é meu forte, né? O nome da Não, companhia isso. também, um brinde à falta de criatividade. O que importa é o conteúdo e o que entrega, pô. O nome Exatamente. é um detalhe. E aí, tinha uma parte da aula que eu ministrava que as pessoas estavam com dificuldade, não estavam conseguindo compreender. E eu acordei um sábado, 4 horas da manhã, assim, do nada. Simplesmente não tinha bebido vinho na sexta, tinha dormido meio cedo, né? Acordei 4 horas da manhã. O que eu vou fazer aqui na cama? Nada. Eu vou para o escritório e comecei a escrever. E comecei, mas era um sábado. A primeira pessoa que acordou lá em casa acordou 10h30 da manhã. E eu fiquei em flow. Você Eu já trabalhei. tinha escrito 100 páginas. Eu já tinha escrito já 60 páginas, quase 100. Mas eu entrei em flow. Eu não percebi a hora passar, eu não percebi nada, simplesmente fui escrevendo. Foi. E aí eu disse, poxa, eu vou continuar. E desse jeito, o meu livro,
Ele é o único livro indutivo que eu conheço. O que é a indução? Eu parti dos meus particulares e depois eu associei a teorias existentes ou eu fiz novas teorias. Eu não parti das teorias, né, e fiz E as trouxe a prática. deduções. Tanto que depois as referências bibliográficas, né, os autores, eu tive que ir correndo atrás no final do livro. Não no durante, eu não tinha nenhum. E aí depois eu disse, puxa, essa frase é do Jim Collins, pô, essa frase é do Antônio Meneghetti, pô, essa frase é do Sêneca. Eu tinha que ir atrás, e foi legal isso. Então, assim nasceu esse livro. Já o segundo, ele tem uma coisa muito curiosa. Eu não sabia o que iam escrever a meu respeito. O professor José Dornelas, né, o maior professor de empreendedorismo do Brasil, é um professor fantástico, empreendedor de verdade, ministrou aula na USP. Ele me convida para fazer uma entrevista e fala, olha, eu estou avaliando aqui empreendedores e aqueles que eu acho que o conteúdo faz sentido, eu vou publicar uma série de como agem e pensam os empreendedores que sonham grande. E aí eu simplesmente fiz uma entrevista descompromissada, regada com vinho, uma coisa muito simpática, e de repente ele me liga na semana passada, ó, seu livro está pronto, estou mandando aí para você. Uma conversa gravada. Não, tudo bem, mas mesmo assim, né? Que legal. meio diferente, né? Que legal. E aí ele colocou com a genialidade dele o que ele entendeu daquilo que eu expliquei para ele. É um livro muito simpático, eu li em 25 minutos, 28 minutos, eu acho, e concordei com 97%. Sempre tem alguma coisa. Outra, eu disse isso mesmo? Será? Mas mesmo assim está muito bom o livro, está muito gostoso de ler. E a minha filha trouxe para mim uma reflexão que eu não tinha nem pensado. Ela disse, pai, as pessoas só escrevem sobre outras pessoas depois que elas morrem. Você já morreu? Eu disse, não, filha, eu acho que ele quer trazer esse pensamento vivo, né, para que as pessoas saibam o que é empreender. Eu quero provocar um último pensamento. Eu sei que estou estourando o tempo. Não, vamos lá. Mas os empreendedores brasileiros, eles são muito mal preparados. Eles são movidos por vontade, por iniciativa, por necessidade, muita necessidade, só que eles não têm nenhuma preparação escolástica. Não passa na televisão séries sobre empreendedores, ninguém ensina nas escolas alguma coisa sobre empreendedores. Então esse trabalho do Dornelas faz muito sentido. Legal. Eu preciso que camelôs, eu preciso que pequenos autônomos leiam alguma coisa e eles se tornarão maiores, com certeza. E que é a grande parte de empregabilidade do Brasil, né? É a grande parte. As pequenas e médias empresas que empregam, não lembro agora, mas mais de 70%. Mais de 70%, corretamente. Então, muito bom. Fábio, poxa, ficaria mais 2 horas aqui falando. Muito obrigado. Um prazer tê-lo aqui. Vou pedir agora nos bastidores aqui para você assinar os livros, que eu lerei com o maior prazer. E que, de novo, a gente consiga levar esse prazer e essa felicidade de realizar, de conquistar, de expandir, enfim, para todos os nossos liderados aí. Obrigado, foi muito inspirador ter você aqui. Valeu mesmo. Super agradeço e segundou. Isso aí. #segundou. Valeu.